o nosso sistema democrático. O próximo convidado do Fórum TSF é o historiador Pacheco Pereira, foi dirigente do PSD, líder parlamentar do PSD, larga experiência a nível político e partidário. Ora, o professor Pacheco Pereira defendeu na Quadratura do Círculo, programa da SIC Notícias, que chegou o momento de permitir a candidatura de listas independentes ao Parlamento. Ora, neste Fórum TSF importa saber como é que um homem que viveu no partido, que tem vida para além do partido, olha para esta questão. Porque é que neste momento faz sentido debatermos esta questão e de abrir o Parlamento a candidatos independentes? Na prática, o que é que teríamos a ganhar com isso? Bom, eu penso que nós neste momento temos um grave problema nacional na nossa democracia, que é a partidocracia. Ou seja, os grandes partidos, PSD e PS, têm hoje uma estrutura de poder interno que em grande parte não tem objetivos nacionais, não tem nada a ver com os programas dos partidos, não tem nada a ver com a visão dos partidos em democracia, mas apenas com manter centenas, se não umas milhares de pessoas com carreiras no Estado, na Assembleia, nas autarquias, e isso tem um papel muito negativo, não só porque impede que os partidos respirem em relação à sociedade e, portanto, que pessoas com capacidade e mérito ascendam nos partidos, como também vicia as suas próprias escolhas. Eles acabam por escolher não em função dos interesses nacionais, mas em função dos interesses desses grupos que se encontram no controle da vida política partidária. E esse fenómeno agravou-se, e eu penso que ele se revela muito bem na crise atual, em que os partidos têm muita dificuldade de encontrar pessoas com capacidade, conhecimento e experiência para lidar com os problemas que o país atravessa. E desse ponto de vista, como há um bloqueio à reforma interna, como há um bloqueio à abertura interna, a experiência das autárquicas revela que isso tem que ser feito por fora, tem que ser feito por pressão exterior, aumentando as condições de competitividade eleitoral. E a hegemonia dos partidos na vida pública, que se manifesta pelo facto de só listas partidárias poderem concorrer à Assembleia, precisa de ser mudada. E isso significa que listas de independentes deviam poder concorrer à Assembleia, porque isso não só tem um efeito de criar uma representação mais variada da vida política e das opiniões políticas nacionais, como tem o efeito de obrigar os partidos a escolher melhor quem é que propõe nas suas listas. É evidente que isso cria outro tipo de dificuldades. Não há soluções ideais no sistema eleitoral. O Primeiro-Ministro, quando disse que não, e diz que não por razões puramente partidárias, não é? Para manter, de facto, o controle dos partidos sobre a vida pública, argumentou que era mais difícil governar com uma Assembleia onde estariam muitos independentes. Aliás, é significativo que ele admite que se abrir a eleição a independentes, um número significativo de independentes vai à Assembleia da República, o que mostra, aliás, que se reconhece que os partidos nessa competição têm muitas condições para perder. Portanto, esse problema de governabilidade existe, mas existe hoje um problema ainda maior, que é a perda de importância da Assembleia, em que as maiorias defendem as coisas mais inimagináveis, em que deputados são colocados numa posição de completa subserviência em relação aos partidos. E isso faz com que a Assembleia não tenha um efetivo papel na vida pública nacional. Não compreende, então, professor Pacheco Pereira, os argumentos dos partidos de que, por exemplo, os movimentos de cidadãos não estão sujeitos ao nível de escrutínio que têm os partidos, envolvendo assim esta possibilidade de alguns perigos, e estando na prática aqui, quando defendemos candidaturas independentes, quem defende estas candidaturas está na prática a atacar o sistema político-partidário. Compreende estas críticas ou não? Não compreendo de modo nenhum. Há muitos países em que independentes podem concorrer, democracias sólidas e estabelecidas em que isso acontece. E são argumentos defensivos para não mudar nada. E são argumentos, aliás, que podem ser facilmente... É fácil responder-lhes. Por exemplo, não há razão nenhuma para que não haja escrutínios das contas de listas independentes que se apresentem para a Assembleia da República. A gente já sabe que as listas dos partidos e as contas dos partidos não são verdadeiramente escrutinadas. Quer dizer, também acho isso um argumento muito hipócrita. Mas não há razão para não introduzir critérios de exigência comuns aos partidos e a listas independentes. Não, isso são argumentos destinados. Os partidos não querem competição eleitoral. Não querem que as suas escolhas, em que um deputado, por exemplo, é eleito pelo número, o lugar que tem na lista, não querem que essas escolhas sejam contestadas. Não querem aumentar as condições de competitividade eleitoral, porque sabem que os portugueses têm uma visão muito crítica dos partidos que não são hoje.
E os lugares que esta partidocracia tem não podem ser sem causa. Aliás, um dos efeitos das autárquicas foi diminuir significativamente os lugares que estes mecanismos partidocráticos têm, ou melhor, detém, que é mais rigoroso, no interior dos partidos. E eles não querem que essa competição chegue à Assembleia da República, porque isso fazia-os perder o controle. Imagino, por exemplo, que era nos grandes centros urbanos, não me refiro também, o mesmo pode acontecer noutros círculos, sem dúvida que independentes seriam eleitos. Ninguém põe em causa pessoas com... depois há tudo, mas serão certamente independentes, uns mais à esquerda, outros mais à direita, uns mais populistas, outros menos populistas, mas isso introduzia uma pressão muito positiva sobre os partidos, e a negociação que se pode fazer na Assembleia da República para constituir governo pode perfeitamente incluir independentes. Não há nenhuma razão para que isso não aconteça. Mas a curto prazo este desafio não poderia, digamos assim, quase fazer explodir o atual sistema político? Ontem Pedro Passos Coelho falava daquela questão da ingovernabilidade. E eu estou agora aqui a falar consigo e lembrei-me daquela velha polémica do queijo limiano. Não correríamos o risco, caricaturando aqui um pouco a situação, de, com uma dispersão de votos, com diversos candidatos independentes, temos uma grande atomização no Parlamento, com reivindicações muito locais, e termos, por exemplo, na altura da formação do governo ou na aprovação do orçamento, termos 50, 60 exigências do queijo limiano? Não, podemos correr esse risco, mas devo dizer com toda a franqueza que é muito menor em relação ao risco que corremos hoje da explosão do sistema partidário em democracia. A nossa democracia está muito doente, não é pouco doente, está muito doente. Temos que tirar lições das autárquicas. Um número significativo de pessoas foi às urnas votar em branco e votar nulo. Um número significativo de abstenções são abstenções de recusa do sistema político-partidário. Há uma crise profunda na democracia, e o pior é que exista um conjunto de aparelhos partidários cujo objetivo é garantir a carreira de quem nele faz parte. E isso é muito pior para a democracia do que as dificuldades de negociar um orçamento. E se bem que eu admita que possa haver esse tipo de reivindicações locais levadas ao Parlamento, pode acontecer. O Parlamento inglês, por exemplo, isso acontece com frequência, nem por isso as vantagens seriam maiores que os inconvenientes. Não tenho dúvida nenhuma que os partidos, pressionados por uma competição eleitoral, melhoravam a qualidade das suas listas, deixavam de impor pessoas que não têm nenhum prestígio social, pelo contrário, até têm prestígio negativo, chamemos assim, tinham muito mais cuidado nas suas escolhas, e esse é hoje um problema muito mais grave do que as dificuldades de fazer aprovar um orçamento. Ora, depois desta ajuda do historiador Pacheco Pereira, que agradeço a participação no fórum para nos ajudar a refletir sobre esta questão, o olhar de um homem que esteve ligado ao PSD, a ajudar-nos a debater esta questão. Mas agora, ao encontro de um histórico do Partido Socialista, Manuel Alegre, bom dia. Agradeço a sua disponibilidade para nos ajudar a pensar estas questões que têm a ver com a nossa vida democrática. Manuel Alegre tem uma longa história no Partido Socialista, é um defensor do reforço dos movimentos independentes. E acha que esse reforço deve chegar também à Assembleia da República? Eu acho, eu estive a ouvir, eu não ouvi tudo, mas ouvi um pouco do Pacheco Pereira e estou no essencial de acordo com aquilo que ele diz. Há uma grande crise do sistema político-partidário aqui e em toda a parte na Europa. E não é por acaso que a Marine Le Pen aparece neste momento à frente das sondagens na França. Penso que os partidos fecharam muito a si mesmo. Os aparelhos reproduzem-se, afunilam-se, e todos os partidos resistem à abertura ao exterior. Há muita gente que quer participar na vida pública, quer intervir na vida do país, quer no plano local, quer no plano nacional, e não tem como nem onde. E não se nos reconhece nos partidos tal como eles estão. É por isso que nas eleições autárquicas irromperam muitos movimentos independentes ou dissidentes, mas os movimentos dissidentes, em alguns casos, levaram que os eleitores corrigissem pelo voto a má escolha dos aparelhos partidários. E eu penso que os partidos não se autorregeneram. É muito difícil que por dentro os partidos consigam abrir e autorregenerar. Eu já fiz essa experiência, Pacheco Pereira também, outros fizeram. É muito difícil. Há uma lógica aparelhista
é muito difícil de alterar, embora eu seja membro de um partido e embora reconheça que os partidos são essenciais à democracia. O problema é que os partidos têm que mudar, têm que se renovar, mas só se renovam com os estímulos vindos de fora. E é por isso que eu sou defensor que movimentos cívicos possam concorrer às eleições para a Assembleia da República, às eleições legislativas. E não receia... Claro que isso implica uma alteração da lei eleitoral e porventura até da própria Constituição, não estou certo agora, mas creio que sim, mas isso seria o grande desafio aos partidos, porque isso obrigava os partidos a escolher outras pessoas para se candidatarem, porque a maior parte das listas partidárias que vão às eleições legislativas são constituídas por anónimos, tirando os cabeças de lista, ninguém sabe quem é quem, e depois ninguém presta contas a ninguém, a não ser às eleições partidárias, e isso é a degradação do sistema político e a degradação do sistema de representação. Não correríamos o risco de, como ontem alertou o Primeiro-Ministro, de, se isto viesse a acontecer, com um elevado número de independentes na Assembleia da República, de termos um sistema ingovernável, de não se conseguir formar um governo, não se conseguir aprovar um orçamento? Não, olha, eu acho que muito pior é isto, não é? Muito pior é isto que nós temos. Muito pior. E eu penso que os partidos têm uma lógica de autodefesa, porque assim quem manda são as direções partidárias, não é? Também há outros caminhos, que são os círculos uninominais, o sistema alemão com a lista nacional e com círculos uninominais, porque com este sistema, tal como ele está, isto é a partidocracia. As direções partidárias escolhem, as direções mandam. Os deputados não têm liberdade. Respondem perante as direções partidárias e não, como diz a Constituição, perante a sua consciência e perante o país. Não são deputados da nação, são deputados das direções partidárias que se escolhem. Isso é assim, eu sempre tive uma concepção diferente e por isso muitas vezes votei contra o meu próprio partido e criei situações desagradáveis para mim próprio e para o partido. Mas fiz isso por uma questão de coerência e por fidelidade ao sistema de representação e ao vínculo que deve unir o deputado à população que representa. A pior coisa que pode acontecer à democracia é isto manter-se tal como está. As direções escolhem, os aparelhos reproduzem-se, fecham-se em si próprios e os cidadãos deixam de se reconhecer nos partidos e no sistema. E depois haverá uma ruptura. De forma ela terá, não sei, mas haverá uma ruptura. Agora, não tenho dúvida que nas próximas eleições autárquicas haverá ainda mais movimentos independentes, ou mais movimentos dissidentes, ou mais movimentos cívicos, ou pode acontecer aquilo que está a acontecer agora no Brasil, que é perante a resistência dos partidos, os movimentos cívicos podem unir-se, constituem-se provisoriamente em partido para concorrer a eleições, vão lá, ganham e depois alteram a lei. Manuel Alegre, agradeço por nos ter ajudado.